né, produz para nós eterno peso de glória, diz ele. Por quê, pastor? Acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que vêm, que nós olhamos do dia a dia, mas nas que a gente não vê. Porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Então, eu e você temos que aspirar, temos que ter desejo por essa vida eterna. Viu? Que a igreja de hoje está perdendo isso. Paulo disse aos romanos que eles deviam se alegrar na esperança. Isso está em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança. O que ele tinha em mente, é claro, era a esperança dos céus. E hoje a igreja do século 21 está perdendo essa esperança. Parece que nós vamos ver eternamente aqui. Na verdade, então os crentes do passado, a esperança era mais viva. Havia uma alegria celestial no rosto, no ser do cristão. Os velórios não eram como é hoje, não. Misericórdia. Né? Os velórios eram um culto, se sentia a presença de Deus, havia línguas estranhas, havia uma renovação. Todo velório na minha infância, Deus levantava um vaso para falar, para confortar a igreja, consolar os irmãos, aquela coisa toda. Hoje não, hoje nem parece um velório de crente, mas tudo bem. A esperança do céu deve trazer alegria aos nossos corações. O pregador do livro de Eclesiastes, Salomão, é que ele vai dizer, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Que isso, pastor? Salomão está dizendo isso. Mas quando ele disse isso, ele usou de cinismo. Ele disse que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque a vida era muito insignificante. Passa muito rápido, voa, nós não temos controle. No abrir e pescar dos olhos são 10 anos que passam, e não tem como colocar uma marcha ré e voltar. Quem tem 40, eu quero ter 30, ou quem tem 30 quer voltar aos 20, ou vice-versa, não tem. Então, por ser a vida ser insignificante e passar muito rápido, ele diz que o melhor era o dia da morte do que o do nascimento. Mas podemos dizer isso porque temos a esperança no céu, e a esperança da glória. Paulo ainda disse, para mim o viver e o morrer é lucro. Será que nós podemos ouvir isso dos crentes do século 21? Não, pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. A esperança era tão viva dentro do ser de cada cristão do século passado, dos séculos anteriores, que eles queriam, que isso acontecesse. Então essa expressou a mesma esperança maravilhosa de Júlio. E o que é que torna a morte agradável? Pastor, a morte pode ser agradável? Sim, na visão bíblica, sim. Porque a morte é apenas uma condução. Obviamente é um luto para quem fica, Você perdeu um ente querido, mas para o cristão não é apenas você entrar no metrô, entrar aqui e sair na Praça da Sé. É uma condução. E o que se torna a morte agradável? É o que torna a esperança prazerosa. É a expectativa dos céus. Nós que conhecemos e amamos o Senhor, Jesus Cristo, estamos indo para uma morada eterna. A Bíblia chama de céus. Mas se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer. O céu é uma realidade, um lugar onde está o trono de Deus. O salmista vai dizer assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Verso 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então, o Eterno, diz que a terra é cabelo dos vossos pés, aparador, é aparador a terra, e ele inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Isaías 6:1, o Senhor diz, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado, onde o descanso meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Porque não tem como construir algo para o soberano morar. O céu é a sua morada. Amém, igreja? É verdade isso? Você pode dar um glória a Deus e aleluia? Eu vou repetir de novo, vamos lá. O céu é a nossa morada. Então vamos lá. Portanto, vos orareis assim, Pai nosso que está onde? No céu. Santificado seja o teu nome.
Os céus são um abrigo das hostes angelicais, seres espirituais, que louva, bendiz o nome do Senhor, constantemente servi-lhe conforme a sua vontade. O escritor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é, creio eu que é Paulo, diz assim no verso 6 em diante, eu errei ali, ó, o filho brilha, o filho brilha como o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, da continuidade, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, né, sentou-se aonde? E do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, o céu é maravilhoso, o céu existe, o Pai e o Filho estão sentados lá, no céu há barulho, no céu há louvores continuamente. Assim Deus fez que o Filho fosse superior aos anjos, lhe deu um nome que é superior aos nomes dele. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é meu filho, hoje eu te tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. E quando os outros, outras vezes introduziu no mundo, o primogênito diz a todos os anjos de Deus, adorem. Então, é louvor continuamente. Então, o céu não é um lugar de silêncio. Não. É lugar de louvores. E quanto aos anjos, diz o que dos seus anjos faz vento e dos seus ministros labareda de fogo. Então, é um local movimentado. O Senhor Jesus, após os 40 dias que passou na terra, depois da sua ressurreição e foi para o céu, ele diz assim, ó, depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu, diante dele, então uma nuvem se cobriu e ele não puderam vê-lo mais. Ele ainda estava olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto dele e disseram, homens Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está com vocês, e como foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E isso está perto de acontecer. Então, é do céu que o Senhor Jesus governa a sua igreja na terra pelo Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida disso? O verso 22, o qual está à destra do Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Então, do céu governa tudo. O céu, na Bíblia, se refere a um lugar de natureza espiritual, não física, apesar de ser, de fato, um lugar. Na casa do meu pai, há muitos quartos nessa tradução. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltareis e os levarei comigo para que aonde eu estiver, vocês estejam também. É uma promessa de Jesus para a igreja. E a igreja não se alegra. O termo céu foi usado pelos antigos, pois traz em seu bojo a conotação de algo intangível, alto, sublime. Para as outras pessoas, um pouco mais espiritualizada, Deus não habita no céu porque Ele é onipresente, ou seja, está presente em todo lugar. Por consequência, não habita em lugar algum. Mas quando a Bíblia diz que Deus habita no céu, ele quer dizer que lá é o lugar onde a presença de Deus se manifesta com mais intensidade, já que ele está em todos os lugares, onde a possibilidade de conhecê-lo é mais possível. Por isso tudo é óbvio que qualquer ilustração, gravura, iconografia do céu não faz jus à realidade do céu. Mas contudo, podemos expressar a ideia geral que a Escritura dá a respeito do tema no céu é um lugar de sons. Então não tem como esse silêncio não chamar a atenção. Esses 30 minutos de silêncio não chamar, porque o céu é um local barulhento. O céu, onde as hostes celestiais, né? Olha, para você ter ideia, quando o Senhor Jesus nasce, por volta de 3 horas da manhã, né? Estão os pastores pastoreando ovelha naquele frio, e aí o que acontece? Abre uma dimensão celestial e aqueles pastores viram aqueles anjos louvando ao Senhor, né? Então, o céu é magnífico. Então, por isso que esta meia hora de silêncio chama muito a atenção. E nós vamos entrar
Eu ainda estou trabalhando na introdução para que você possa entender que o céu é um lugar não de silêncio, não é um cemitério, não. Os seres viventes, seja ele serafim, seja ele querubim, todas as hostes, né, louvam e expressam a Deus. Por que está saindo assim o texto? Dois textos bíblicos falam sobre o som do céu. Um deles é Lucas 15:7. Isso me chama muito a atenção para quem gosta de estudar a Bíblia, porque o que acontece? Né? Qualquer igreja, onde uma pessoa se levanta, ergue a sua mão, aceitando Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, ou, né, quando a pessoa nasce na igreja e nenhum dos cultos aceita Jesus, mas faz isso no batismo, quando ele faz 13 ou 14 anos, tá? Olha, uma coisa normal para o nosso dia a dia. Você que congrega aqui conosco, quantas pessoas você viu aceitando Jesus aqui? Ou quando você está lá no batismo? Mas no mundo, matéria parece normal. Agora, no mundo espiritual, olha o que acontece. Isso chama muito a atenção, olha. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O propósito do texto não é falar sobre o que é esse júbilo maior no céu, mas deixar claro que há algum tipo de festa ou celebração no céu sempre que um pecador se arrepende. Isso é maravilhoso nós entendermos isso. Isso chama a atenção. Porque parece uma coisa, né, quando o pastor está fazendo um apelo, um convite, a igreja deveria ficar orando para que as correntes sejam quebradas, porque há uma expectativa nos céus, tá? Quando um pecador em qualquer lugar do planeta Terra se arrepende. Então, há um motivo maior, há um barulho maior, há uma festa maior, né? Quando um pecador se entrega a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, como essa festança, né? Que hinos são cantados, como reagem os seres celestiais, simplesmente não há como sabermos, mas uma coisa é certa, há júbilo, uma alegria transbordante que toma conta do céu, por causa da salvação de uma alma humana na terra. Vemos como isso que a terra pode influenciar o céu de alguma forma. Isto é extraordinário. Nós, terráqueos, podemos influenciar o céu com uma pequena atitude aqui. Aos olhos humanos, mais uma pessoa aceitou Jesus, não é verdade? Mas no céu não, a festa. É a Bíblia que diz isso. Depois dessa introdução, dizendo que tem festa no céu quando alguém aceita o Senhor Jesus, dizendo que os anjos estão ali, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo é o que será, tá? Todo esse movimento de falar que o céu existe, o Senhor Jesus subiu para o céu, de falar que o céu é a habitação do Todo-Poderoso, e ali ele expressa mais o seu poder, aquela coisa toda. Depois dessa introdução, vamos agora para o silêncio. E esse silêncio é interessante. É o mesmo silêncio que eu estou ouvindo aqui na igreja. Outro texto é Apocalipse 8, que diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o que, igreja? Silêncio no céu. Cerca de quanto tempo? Meia hora. Tá. É interessante. Aqui ocorrerá o contrário do que nós lemos em Lucas, da continuidade. Em Lucas 15:7, nós lemos que quando um pecador se arrepende, há júbilo, há festa, há alegria. Só que em Apocalipse capítulo 8, verso 1, precede a fala do momento em que Jesus, o Cordeiro, abrirá o 7º selo, desencadeando o soar das 7 trombetas, que por sua vez anunciarão as grandes tribulações sobre a terra. E a descrição destas coisas é terrível. Porque vamos analisar. Eu até marquei alguma coisa aqui para poder chamar a atenção da igreja. Para nós, igreja, que somos pré-tribulacionistas, tá? Cremos que não iremos passar pela grande tribulação. Enquanto está tendo essa meia hora de silêncio, o mundo aqui está se derretendo. E eu vou explicar isso. Para que você possa, entender em que momento da história nós estamos, e porque algumas igrejas falam tanto que está próximo deste dia, eu quero chamar a vossa atenção,
tá? Sobre as 7 igrejas da Ásia. Se nós formos lá para o capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós vamos entender que o apóstolo João, o último apóstolo, ele deve estar aproximadamente aí com seus 90 a 91 anos de idade. É deixado na ilha de Pátimo para morrer, né? Sabemos que a história vai dizer que o imperador levava os prisioneiros e ele ficava da sua galé ou do seu iate. Vamos trazer para a palavra dos dias de hoje, né? Quando soltava esses presos, né? E aí os animais que estavam ali vários meses sem comer, os animais vinham nadando para pegar os prisioneiros que eram lançados, né, da embarcação para ir nadando até essa ilha para não morrer afogado. E aí faz isso com um homem de 90 a 91 anos de idade. Esse homem é lançado lá na ilha de Pátimo. E o que acontece? Ele tem a visão da revelação, é o livro de Apocalipse, e ele vê não mais aquele Jesus que ele estava acostumado a ver. Aqueles 3 anos e meio que ele acostumou a andar com o Senhor Jesus. Para você ter ideia, agora é o ano... João é um dos discípulos mais novos, tem por volta de 17 anos de idade. Agora esse homem tem 90, tá? E ele, na sua juventude, presenciou, andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Agora, não mais aquele Senhor Jesus que ele viu, agora transformado, totalmente diferente daquele Jesus que ele viu depois da ressurreição, quando o Senhor Jesus apareceu aos discípulos. Então ele vai ver o cabelo branco como a neve, e ele vai descrevendo, né, a aparência. E se você for lá para o versículo, põe aí Apocalipse capítulo 1, o verso 9, por gentileza, em diante. Olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro das aflições no reino da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso 10. E fui o quê? Arrebatado no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E ele começa a narrar. Que dizia, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro. O que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sarde, de Filadélfia e Laodiceia. Preste bem atenção que cada igreja dessa tem uma característica que aplica-se nos dias de hoje. A igreja de Corinto estava lá na Ásia. A igreja de Colossenses estava na Ásia e não entrou. A igreja de Filipos estava na Ásia e também não entrou. Então, a igreja de Tessalonicenses também estava na Ásia e não entraram. Então, várias igrejas que o apóstolo Paulo escreve a carta não entraram. Mas entraram essas 7 igrejas, né, mostrando o período do cristianismo na terra. E aí, se nós formos para o capítulo de número 2, tá? Vamos lá, o 2, por gentileza. Começa as 7 igrejas. E escreve ao anjo da igreja de Efésio. E aí, igreja, para que possamos entender essa linha do tempo, tá? A igreja de Efésio, a igreja apostólica, ela dá início, quando que ela dá início? E é fácil determinar essa data. Em que ano o Senhor Jesus morre? No ano 39, 40, 50. A igreja está participando? Eu fiz uma pergunta para a igreja. Em que ano que o Senhor Jesus morre da nossa era? Que ano? 100, 200. Que ano, igreja? Vamos lá. Ano 33. O Senhor Jesus não morre com 33 anos de idade? Então, no ano 33, né, ele morreu, ressuscitou. Amém, igreja? Amém. Então, vamos lá, tá? E aí, o que acontece? Essa igreja nasce, essa primeira igreja de Efésio, tá? Dentro do histórico, vamos lá, do ano 30 ao ano 100, até o último apóstolo morrer. A segunda igreja de Esmina, é a igreja da perseguição romana, que vai do ano 100 da nossa era até o ano 303, que é quando Constantino assume.
E aí o que acontece? Obriga agora todo mundo a ser cristão. E aí nasce a Igreja Católica, né, no ano 303, com a reforma de Constantino. Do ano 313 ao ano 600, que é a Igreja de Pérgamos, foi o pior tempo. A apostasia entrou, tá? Entrou nos concílios de Trento e outros concílios que houve, né? Presépio, entrou a adoração à imagem, entrou o purgatório, que não é bíblico, entrou o que mais? Pagar a sua morada no céu, como que dá o nome? As suas indulgências, entrou toda essa tranqueira, tá? E aí foi o pior momento, por isso que a igreja de Tiratira, né, tido como a igreja da Idade das Trevas, que é do ano 600 até o ano 1517. O que acontece em 1517? Deus levanta um homem, padre, sim, chamado o quê? Lutero. Quando foi em 1523, no dia 31 de outubro, ele coloca as 95 teses lá para a reforma protestante. E aí o que acontece, igreja? Com essa reforma protestante, o evangelho começa de novo a igreja voltar como fosse a igreja primitiva. Então, nós temos uma das igrejas mais lindas, que é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor, que vai de 1517, da reforma, até 1648, aonde esse período do evangelho é enviado missionário para todo lugar do canto do mundo. Isso vai até os princípios de 1900, mais ou menos. É tanto que Daniel Berg e Gunnar Gvin vêm para cá em 1911. É tanto que Luiz Franciscon, fundador da igreja cristã no Brasil, vem para cá em 1910. É tanto que final dos anos 1800, vem a igreja batista, vem a igreja presbiteriana para o Brasil, né? É tanto que na praia de Copacabana, o padre José de Anchieta mata um pastor afogado, pediu para que os índios fizessem isso, eles não fizeram, ele mesmo acabou afogando um pastor batista. Então foi o período mais lindo. Filadélfia, a igreja do amor, enviava missionários, né? Se você lê a história da Assembleia de Deus, como os 2 missionários padeceram naquela embarcação, 3 meses de navio, você vê que, olha, só por amor de Deus mesmo. E aí chegou a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, rica, não sente falta de nada. Põe aí Apocalipse capítulo 3, que é a última igreja, é o que nós vivemos hoje, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, o verso 14 em diante. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, o verso 14 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia, é o momento que nós estamos vivendo, quando cabe o período da igreja de Laodiceia. Pastor, de 1900 e para cá, tá? Vamos trabalhar até a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial para cá, essa igreja começa a surgir, a igreja de Laodiceia, tá? Isto diz o amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é o que, igreja? Fria e nem quente. Quem dera fora fria ou quente. Por quê? A riqueza entrou dentro da igreja. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, entenda bem, e isso chama muita atenção desse homem que gosta de ler Bíblia. Nós vivemos num período onde o dono da igreja está com ânsia, está com vontade de vomitar a igreja, por causa da quantidade de crentes mornos. E isso é perigoso, porque a apostasia que traz a mornidão, a igreja começa a viver o mundo, né? Como diz, rico sou, estou enriquecida. Então as igrejas hoje têm ar-condicionado, as igrejas hoje têm heliporto, a igreja hoje é dona de televisão, é dona de fazenda, a maioria dos pastores são empresários que andam com segurança, é aquela coisa toda bonita de se ver, Jesus amado. Mas tudo bem.
Ela está rica, está enriquecida, e de nada tem falta. E não sabe que és desgraçado. Olha o período que nós vivemos. O dono da igreja, que é Jesus, olha para esse período e diz que ela é igreja, é desgraçada, ela é miserável, ela é pobre, ela é cega e nu. Então, é aterrorizante viver o cristianismo nessa época, entender o que está acontecendo. Tá? E aí o verso 18, o próprio dono da igreja não obriga, ele aconselha. Quando ele estava aqui na terra, nesse corpo humano, ele diz assim, negue-se a si mesmo, tá? E me siga. E aí, ele faz a mesma coisa, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueça, né? Roupas brancas para que te vista e não apareça a sua vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio para que veja. Então, este é o período. Então, capítulo 1 de Apocalipse, João está na ilha de Pátio, começa a ter a revelação, vê o Senhor Jesus, né, cabelo branco, e da sua boca saía fogo, aquela coisa toda. O capítulo 2 e 3 vai falar das 7 eras da igreja, nós estamos na última era. No capítulo 4, tá, dei toda essa introdução para explicar o capítulo 4, aonde começa o início do silêncio. No capítulo 4, olha, João está vendo toda essa maravilha, vê as 7 igrejas compondo as 7 eras desses 2000 anos. Aí no capítulo 4, depois dessas coisas, que coisa que ele olhou? A história das 7 igrejas. Tá? Olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que com voz de trombeta ouvira falar comigo e disse, sobe aqui, mostrarei as coisas que depois dessa deve acontecer. Verso 2, para nós que somos pré-tribulacionistas, cremos que o verso 2 acontece o arrebatamento da igreja. Então, no final da era de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, acontecerá o arrebatamento, porque a igreja ficou apostata, a igreja está fria, a igreja quer entendimento, a igreja quer copiar o mundo, os cantores querem copiar o mundo, os pastores não pregam mais sobre santidade, só bênção, só vitória. Então, quando esse cenário monta, termina o período da igreja de Laodiceia, acontece o arrebatamento. Capítulo 4, verso 2 do livro de Apocalipse. Olha, e logo fui o que, igreja? No Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É esse momento que o arrebatamento da igreja acontece. Tá? É um momento maravilhoso que nós devemos estar preparado. Não está se preparando, está preparado. Como, pastor? É fácil, não é difícil. Depende do Espírito Santo. Abrace o fruto do Espírito. Quer ter qualidade de vida aqui na terra? Abrace o fruto do Espírito. Os dons é maravilhoso, o dom de interpretar a língua é maravilhoso, amém, eu gosto. O dom da revelação, o dom da visão, o dom da profecia, o dom da... É maravilhoso, isso é bênção, quem não quer isso? Glória a Deus por isso. E Deus deu para a igreja. Mas eu e você temos que ansiar pelo fruto do Espírito, tá? Para você ter qualidade de vida e um bom relacionamento com Deus. Pois bem, igreja, vamos para o capítulo 5 do livro de Apocalipse. E aí começa volta lá o estudo, né? Volta lá o estudo, que agora são a abertura dos selos, tá? Meia hora de silêncio no céu. Depois dessa introdução, né? Dos 4 capítulos do livro de Apocalipse. A abertura dos 7 selos começa quando João visualiza na mão de Deus um livro. O livro está na mão de quem? De Deus, tá? Ele visualiza um livro. Escrito esse livro por dentro e por fora, tá? E é selado. Apocalipse 5:1. Nesta visão ninguém se achava digno de abrir esse livro selado, que levou o apóstolo João a chorar copiosamente. Ele está lá em espírito arrebatado, vendo essa cena toda, né? E ninguém era digno de abrir esse livro. E ele começa a chorar. E ele vai dizer isso no verso 4 do livro de Apocalipse. Eu,
chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, João, naquele momento, naquele cenário ali na eternidade, naquele espaço, ele olha, ninguém é digno de abrir esse livro. Mas João é lembrado por um dos anciões, de que existe alguém digno de abrir este livro, e este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém deu amém, vou repetir de novo. Existe alguém digno de abrir esse livro da história da eternidade. Por que, pastor, é a história da eternidade? Se nós formos lá para Isaías, né, vai dizer que o Senhor, Ele é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Se Ele criou a eternidade, existe um livro com a história da eternidade. Então vamos lá. A narrativa segue. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão, não é mais cordeiro, é leão. Cordeiro é para a igreja, agora é o leão, da tribo de Judá, da raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro. E não só abrir, tá? Desatar os seus 7 selos. A narrativa segue, com Jesus abrindo cada um dos selos, que gera uma série de acontecimentos no mundo. Mas iremos focar neste estudo na abertura do último selo. O que é o 7º? Quando Jesus abre o texto, nos narra o seguinte: quando o cordeiro, na sua aparência, que ao mesmo tempo é o leão, abriu o 7º selo, houve o que, igreja? No céu, cerca de meia hora. Por que o céu ficou em silêncio por 30 minutos diante da abertura desse 7º selo? Em primeiro lugar, essa meia hora de silêncio seria o céu que está em êxtase diante do cumprimento da palavra de Deus, ou seja, da chegada da segunda vinda de Cristo, a preparação para o Senhor largar as suas mansões celestiais e vir à terra. Então está aquele rebuliço, está toda a corte celestial atônica, né? Vendo essa situação que está acontecendo. Seria algo como um tempo de admiração, de expectativa, de atenção de todas as criaturas celestes de Deus, diante do ponto mais importante da história que estava desenrolando, que é a proximidade da segunda vinda de Jesus e o seu juízo final. Em outras partes da Bíblia, temos registros semelhantes sobre esse tipo de silêncio, tá? E eu preciso chamar a vossa atenção que quando Deus usa a vida do profeta Abacuque, tá? É um livro apaixonante de ler, 3 capítulos, muito, muito lindo. Esse livro ele é escrito há mais ou menos 605 a.C. E aí que acontece, esse homem, ele é um músico da casa do Senhor. Um homem, um profeta de Deus. E aí Deus chama ele para um oráculo e vai dizer, olha, eu vou levantar Nabucodonosor, uma nação ímpia, e vou destruir Jerusalém, porque o povo pecou contra mim. E ele vai narrar esse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, interessante isso, tá? E aí ele deixa sair, através do Espírito Santo, uma fagulha desse silêncio. Veja como o profeta fala sobre essa presença divina de Deus governando a história. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Por quê? O que vai acontecer? A destruição de Jerusalém. Todos os utensílios religiosos do templo a qual Salomão fez será conduzido para uma nação pagã. A arca vai desaparecer, a arca da aliança desaparece, tá? Muitos dizem que o maior sonho de Adolf Hitler era encontrar essa arca da aliança. Era o maior sonho dele, tá? Pelo menos a teoria da conspiração trabalha essa ideia. Então, igreja, quando o Abacuque diz que o céu se cala, porque vai destruir Jerusalém, nós trazemos para o dia de hoje, o céu também se cala, porque haverá um juízo tremendo e terrível aqui na terra, né? Talvez tenhamos nesse silêncio de 30 minutos exatamente essa ideia.
todos se calam diante da presença viva de Deus e do desenrolar do seu plano. Todos estão focados, observando o que está para acontecer. Sabemos que o Cordeiro abre o selo no capítulo 6 de Apocalipse. São soltos 4 cavaleiros. Representa o julgamento que a humanidade enfrenta desde a sua origem. A cor do cavalo representa o branco, é a conquista, o vermelho é a guerra, o preto é a fome, o amarelo é a morte. Então saem esses 4 cavaleiros visitando o planeta Terra com todos esses itens. Então, a igreja, nós que cremos que fomos arrebatados, não estará passando por essas catástrofes terríveis. Apesar de tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar os cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também serve de alerta para os descrentes de que como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo virá outra vez aqui, em poder, em glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nesta figura mais específica de Apocalipse capítulo 6, os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus no tempo determinado por Ele. Os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nesta guerra final, já consumada na cruz, o maligno e os seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessa profecia. O selo fala da autenticidade, do conteúdo revelado da palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos, dignos de toda aceitação. Por isso que há um espanto, há um silêncio na eternidade. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quem abre o selo, ele exercerá juízo e de justiça, cumprimento de todos os decretos de Deus. E aí, no capítulo de número 8 vai narrar isso. Olha o que João na ilha de Pátimo vai narrar. Quando 8, verso 1, quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. 4 anjos que traziam um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar. Então todos os santos que oraram desde a primeira igreja de Efésios, até agora a igreja de Laodiceia, que foi arrebatada uma partícula dela. Agora toda essa oração, porque o que acontece? Para haver o juízo sobre a terra, é por isso que é importantíssimo nós orarmos. Apesar que a oração da geração do século 21 não é mais a oração como do povo do passado. A oração hoje é só bênção, é só prosperidade, aquela coisa toda, né? Então, olha, foi sob o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, que juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. A oração dos santos que foram perseguidos, que foram mortos no período desses 2000 anos, na perseguição, os que foram mortos em Roma, no Coliseu, toda essa perseguição. Então o juízo de Deus é derramado. Então juntamente com o incenso, que são as orações do povo, né? E aí o anjo pega a brasa do altar juntamente com esse incenso e é jogado na terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las, quando foi derramado isso sobre a terra. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das aves e toda a planta verde. Nós passamos uma semana bem quente, não passamos? Multiplica isso vezes 7. Não tem ar-condicionado que te ajude. Não tem. É isso que o período da grande tribulação vai acontecer.
É isso que eu e você temos que despertar. Ter um relacionamento mais profundo. Pastor, por que o senhor tanto fala? Eu não tenho? Não estou dizendo que você tem ou não. Isso é para alertar. Tá? A função de pastor é arauto do rei. É estar alertando, é estar anunciando. É tanto que se nós colocarmos uma balança de aferir sobre os 3 cultos que acontecem aqui, você vai ver que o culto de terça-feira é o estudo bíblico para que você abra a tua mente, para que você entenda o que está acontecendo no céu, para que te aproximar mais de Deus, porque aquele dia está chegando. Olha a quantidade de pessoas. Quinta, lota, por quê? É bênção, é vitória, e isso é bom, mas oxalá que esses de quinta-feira viessem também terça-feira para aprender a palavra, para ter um relacionamento com o Espírito de Deus. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Cai um absinto, cai uma estrela. Um terço do mar transformou-se em sangue, porque essa estrela caindo, esse meteoro caindo, não sei de qual dos oceanos, 1/3 das criaturas vivas do mar foi destruída. 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre o terço dos rios e das fontes das águas. Então, toda qualidade de água doce, água potável. Então, 1/3 dos mar e das águas potáveis também. O nome da estrela é Absinto. Essa estrela que cai nos rios, na fonte d'água, é um anjo. Em grego é Apolon. Em hebraico, Absinto. Tá? Esse ser vai ter autoridade para controlar a água potável. Vai matar toda espécie vivente da água potável. E torna-se amargo 1/3 das águas, e muitos morrem pela ação das águas que se tornam amargas. O quarto anjo. Por isso que está toda essa expectativa de silêncio, porque o desenrolar do que acontece. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava de João, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: 3 ai. E aí eu precisava estudar com vocês mais ou menos uns 15 dias consecutivos para nós estudar Apocalipse 13 e 17, para que eu possa explicar esses 3 ais. Tá? Precisávamos trabalhar Apocalipse 13 e 17 e o 12 também. Mas fica por uma outra oportunidade. E essa águia voava e gritava em alto som: ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. 4 trombetas tocaram, 1/3 do mar foi ferido, 1/3 das plantações e vegetações foi ferido, 1/3 do mar foi ferido, 1/3 das águas doces foi ferido. Tá? E agora faltam 3 anjos tocar. E aí essa águia sai anunciando esses 3 ais. O silêncio antecede essas coisas, é como uma expressão de luto, um requinte silencioso que revela o pesar dos céus em testemunhar os efeitos calamitosos do pecado sobre a criação. Talvez a meia hora mais triste da história da eternidade. Os selos estão previstos no livro de Apocalipse. Eles são sucedidos por 7 trombetas, 7 taças que anunciam o julgamento de Deus à medida que os fins dos tempos se aproximam. Os 7 selos, 7 trombeta e as 7 taças estão ligadas uma à outra e acontece simultaneamente. O primeiro selo apresenta a triagem do mal, o próprio anticristo. O segundo selo causa as guerras. O terceiro estabelece uma fome sem precedência no mundo. O quarto selo causa as pragas, mais fome e mais guerra. O quinto selo fala do que serão martirizados pela fé em Cristo Jesus.
mártires durante os fins do tempo. Ponto. Pastor, quem são esses mártires? Quem são essas pessoas? Então vamos lá. Você, se não for arrebatado, tá? Exatamente. Você acompanhará o desdobrar do quarto selo, da quarta trombeta e da quarta taça. Literalmente. Pagarão com as suas vidas. Veja bem. Vamos montar um cenário aqui? Vamos montar? Vamos lá. Pego a minha Bíblia, vem para a igreja. Olhando para mim, tem aparência de crente ou não tem? O cargo já diz, pastor. Olha. É usado por Deus. Estou usando a minha pessoa, hein? Não quero fazer um teatro usando ninguém, estou usando a minha pessoa. Usado por Deus, nossa. O que Deus fala na boca dele acontece. Deus amado. Mas preste bem atenção. E aí eu quero chamar muito a atenção de vocês. A pessoa que está sendo usada em cima do púlpito, naquele momento, o cano dele espiritual pode estar todo enferrujado, mas a água que passa é cristalina. E ele faz aquela coisa maravilhosa, Deus usando a vida dele. Mas saiu daquele lugar, ele é uma pessoa normal. E aí, como é o dia a dia dele? Para com ele. Não para que a igreja veja. O meu culto racional para com o Criador é aqui. Não é aqui, sentado nessas cadeiras, não. O culto racional é quando alguém te dá uma fechada e você quer mostrar o dedo positivo ou mandar para a ponte que caiu. Você não. Jesus. É quando alguém tira e você quer deixar um olho dele colorido. Não, Jesus. Quando a sua língua coça para inflamar o ambiente, para julgar alguém, amaldiçoar alguém, você... Não, eu faço isso por causa dele. Está vendo seu culto racional? Está vendo a sua adoração? Porque, meu amigo, eu e você, lá dentro, o pecado reina. O pecado, já disse aqui em outras palavras, somos uma fábrica a todo vapor do pecado. Não importa o local, você pode estar sentado aqui, num banco desse, e a sua imaginação pode estar, viajando na goiabinha, e você só o corpo presente aqui. Você pode estar dando glória a Deus, aleluia, mas a sua mente está lá em... Sabe aonde? Sabe aonde? Pastor, Então, diante dessa cena apocalipse que vai acontecer, não é historinha, não é ficção, de jeito maneira alguma, tá? De jeito maneira alguma. Deus usou todos os profetas do Velho Testamento dizendo, olha, eu venho. E ninguém estava esperando ele. E agora, ele está dizendo que vai voltar. E uma boa parte dos cristãos não estão esperando ele. Sabe por quê? O culto é racional. É você e ele. Guarde isso. Porque se não guardar isso, tá? Não negar-se a si mesmo, esse é o culto racional. E tomar a sua cruz, tá? Irá experimentar, porque o que acontece? Aconteceu o arrebatamento. Eu de paletó e gravata, com os dons que Deus me deu, lendo a Bíblia, não fui. Eu conheço. E agora? Tem a segunda opção. E essa segunda opção acontecerá exatamente no meio da tribulação, 3 anos e meio, que é onde o quarto, o quinto, o quarto selo, causado as pragas, mais fome, mais guerra, e o quinto selo fala do que serão, sim, é o quinto,
serão martirizados pela fé em Cristo Jesus durante o fim dos tempos. Então, para os que não foram arrebatados, ainda tem uma esperança. Porém, será muito triste. Por quê? Se com o Espírito Santo aqui, com uma graça aqui, tá? Pastor, o senhor tem base bíblica para dizer isso? Tem. Abra suas Bíblias, lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 2. Isso. O verso 3 em diante. Vamos lá. E eu vou correr para ver se eu termino esse assunto. Ninguém de maneira alguma vos engane, o apóstolo Paulo está dizendo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. É o sinal do arrebatamento da igreja, é a apostasia para a igreja. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo construído lá em Jerusalém, querendo parecer Deus, e será igualzinho. Será igualzinho, igreja. Será uma pessoa não de esquerda, de direita, pessoa de família, porque o mundo todo vai vacionar. Opa, não é pessoa de esquerda não, de direita, de família, de conduta, viu? Porque o que acontece? A palavra anticristo, no grego, tá? O sufixo anti significa igual. Na língua portuguesa é antes, mas na língua grega, koiné, o anti é igual. Então, é igual a Cristo, parecendo com Cristo. Não vos lembreis do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo dizendo. E agora vós sabeis que o que detém? O que detém para que o anticristo não apareça, igreja? O que detém? O Espírito de Deus. O anticristo só pode assumir quando o Espírito de Deus não tiver mais. Então o que detém é o Espírito de Deus, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, que é o Espírito de Deus, que está na igreja, até que do meio seja o quê? Então quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus levando a igreja, aí o que acontece? O Espírito de Deus não está mais na igreja, a igreja não está mais na terra, aí o anticristo vai reinar. Amém? Só que isto acontecerá no momento de apostasia. Não é um momento de glória e de... Não, de apostasia, de frieza. Oh, Deus amado. Volta lá o texto que eu já estou terminando. Nesses 5 minutos eu termino. O 6º selo traz um grande tormento que causa grande da continuidade, grande devastação. É um movimento irregular dos astros. O 7º selo abre os céus de Deus e entrega as trombetas para os anjos. A primeira trombeta traz granizo e fogo para destruir a vegetação. A segunda trombeta lança do mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, meteoro, que destrói 1/3 da vida marinha. A terceira trombeta traz o mesmo efeito do que a segunda trombeta, porém é nos lagos e nos rios, tá? Cada selo, porque é simultânea. O selo fala disso, a trombeta toca para acontecer e a taça é derramada. Então é tudo simultâneo. Ó, tirei o selo, tá? O anjo trocou a trombeta, o outro anjo derrama a taça. É simultâneo, não é uma coisa depois outra, não. É tudo simultâneo, viu? Tá? A quarta trombeta apaga 1/3 da luz do sol e escurece o céu. A quinta trombeta deflagra uma praga de gafanhoto que ataca e tortura a humanidade. A sexta trombeta libera um exército de demônios que dizima 1/3 da humanidade. E a 7ª trombeta evoca os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus para derramar. A primeira taça provoca feridas dolorosas na humanidade. A segunda taça mata toda a vida marinha. A terceira taça transforma as águas dos rios em sangue. A quarta taça intensifica o calor do sol e abrasa os homens com fogo. A quinta taça causa escuridão e traz
intensificação das chagas da primeira taça. A sexta taça seca completamente o rio Eufrates e traz o exército do anticristo para lutar na batalha de Armagedon. E finalmente a sétima taça causa um abalo sísmico de proporção descomunais. Que mata milhares de pessoas soterradas com pedras. Como um evento que estão acontecendo ao redor do mundo, seja ele tsunami, terremoto, maremoto, vulcânico, tempestade, tornado, inundações, escorregamento, degeneração da vida marinha, extinção da espécie, guerra, fome, epidemia, entre outras, para os estudiosos da Bíblia, já são os rumores desta grande cataclismo para o início das trombetas. Tocarem, e o duro será quando a taça derramarem sobre a humanidade. Que contraste temos aqui? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, reconhecendo Jesus como seu Salvador, submetendo a Ele como seu Senhor, pela fé, provoca uma festa no céu e gozo no coração de Deus. Mas haverá uma meia hora de silêncio que o pesar tomará o céu, anunciando o derramar da ira de Deus. E agora, de qual dos sons queremos ser coautores? Da festa no céu ou do silêncio terrível? Amém? Perguntas? Pastor, eu estou saindo dessa aula com medo. Por quê? Você não vai estar aqui? Eu vou repetir de novo. Pastor, eu estou saindo dessa aula com medo. Por quê? Você não vai estar aqui.